Nesta edição da nossa Resenha da Bola, sexta-feira, dia 3 de outubro de 2025, iremos analisar o Campeonato Brasileiro, como também a convocação da Seleção Brasileira para os amistosos da data FIFA. E, é claro, também informações aqui do Campeonato Português. Antônio Manuel Góes vai falar de forma mais direta do empate sem gols entre Flamengo e Cruzeiro, jogo esse que fechou a última rodada do Campeonato Brasileiro, empate em 0-0. Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro. Já em Curitiba, no Paraná, Fernando César vai chegar fazendo uma análise mais ampla dessa última rodada e a perspectiva dele para a 27ª rodada do Brasileirão neste final de semana. Robinson Lessa e a convocação de Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira. Como eu disse antes, é claro, informações aqui do Campeonato Português. Tudo isso não sai daí, porque é já após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma edição da nossa Resenha da Bola. Edição essa que tem o patrocínio da Agóis Esportes. Agóis Esportes, a sua loja de camisas de clubes e seleções de todo o planeta, com a qualidade impecável e um valor incomparável. Você vai no link na descrição deste vídeo e conhece o vasto material de camisas de alta qualidade de clubes e seleções de todo o mundo. Mas o assunto para começar essa edição da nossa Resenha da Bola é o Campeonato Brasileiro, mais precisamente o confronto mais aguardado da última rodada. De um lado o Flamengo, o primeiro colocado, líder do campeonato, e o Cruzeiro, que passou a ser o terceiro colocado com a vitória do Palmeiras nesta rodada. Antônio Manuel Góes, um grande jogo, um jogo muito disputado. Flamengo teve mais chances, mas o Cássio fechou o gol. Empate em 0-0 neste clássico do futebol brasileiro, hein, Antônio Manuel Góes? Um abraço. Olá, gente da Resenha da Bola. Como frisou Felipe Luiz na coletiva pós-jogo no empate sem gols do Maracanã, nessa quinta-feira, 2, perante 72 mil pagantes e maior público do Brasileirão, um duelo de táticas e intensidade europeia. Um jogo com elevadíssima disputa e previsíveis erros técnicos individuais, cabendo ao Flamengo o habitual controle e imposição sobre as linhas cruzeirenses, com subsequente resposta do time do português Leonardo Jardim, tanto na transição por toque de bola quanto vertical. Em ambas alternativas, um confronto a exigir vigoroso desdobramento das duas retaguardas, exitosamente sobrepostas às pretensões ofensivas do adversário. Ao escalar no ataque Carrascal, Plata e Samuel Lino, com a proximidade de Arrascaeta, todos municiados por Jorginho e Saúl, Felipe Luiz optou por maior mobilidade ofensiva que esbarrou, todavia, na zaga mineira e em decisivas intervenções de Cássio, que impediram o Flamengo por 3 vezes, notadamente no segundo tempo, de balançar suas redes, contando também com erros dos avantes rubro-negros na definição de lances cruciais.
Oportuno ressaltar que o Cruzeiro, a despeito de inesperados tropeços em casa e fora, estabeleceu um padrão de jogo eficiente e vistoso, de muita velocidade, evidenciado nessa quinta-feira no Maracanã pela sintonia entre Matheus Pereira e Henrique, os dois Matheus, em primeiro plano. Embora pecasse em boa parte do jogo pelo isolamento de Caio Jorge no último terço de seu ataque. Posso resumir que, repetindo Felipe Luiz, tivemos um embate de ideias táticas e muito suor, como vantagem das respectivas defesas, sem que excluamos os instantes de gols não consumados, maioria do Flamengo, em particular devidos a apurado reflexo dos dois goleiros. Para o torcedor rubro-negro, a frustração em não ver consolidado o distanciamento na liderança, a um terço do término da atual temporada da Série A, mas a galera do Cruzeiro retoma a expectativa da briga pelo título, apesar de um ponto atrás do Palmeiras, este, sem dúvida, maior beneficiário da rodada, a diminuir para 3 e um jogo a menos a vantagem do líder da competição. Como já ponderado em outras análises, teremos até dezembro, salvo acidentes de percurso, acirradíssima disputa pelo título. Daí considerar que serão cada vez mais raras grandes diferenças na eletrizante estatística no topo dos pontos corridos. E em tempo, definitivamente, avaliações historicamente técnicas de nossa crítica desportiva deram lugar a opiniões de influenciadores de torcida transformados em comentaristas, o que é explicável pelo homeopático desmonte da tradição hegemônica absolutista das mídias ditas convencionais. Perde, entretanto, o bom senso com essa surreal realidade, diante de avaliações exacerbadas que oscilam a cada jogo entre o céu e o inferno, reservados a treinadores e suas equipes, taxados de gênios e incompetentes, a depender dos resultados ocasionais. E desculpem, você, Júnior, e os seguidores, pela voz. Nada que desculpar Antônio Manuel Góes. Aliás, você aí que está vendo o vídeo, nosso inscrito, ou que está aqui pela primeira vez, enfim, merece esse programa, essa edição merece mais do que nunca ainda o seu like. Antônio Manuel Góes mostrando compromisso, mesmo debilitado, foi lá, gravou, deu o recado muito bem e eu concordo contigo. Uma coisa é você fazer uma crítica, mas uma crítica analisando o jogo. Aliás, nenhuma pessoa minimamente inteligente vai analisar com o intuito de rebaixar uma equipe, seja ela qual for. Mas vai fazer uma análise dentro daquilo que foi a partida. Agora, você chegar e falar, o time criou mais chance, perdeu o gol, perdeu. O Flamengo, no caso, mas o Cruzeiro também teve chance, o Rossi foi muito bem, e o Cássio fez pelo menos 3 ou 4 defesas monumentais. O Flamengo, no segundo tempo, teve mais chance, pressionou mais, como era de esperar, jogando em casa. No final, o Cruzeiro perdeu o William, foi expulso, o Flamengo teve um jogador a mais, mas o Cruzeiro se fechou mais ainda. E a verdade é que tivemos uma partida muito disputada de duas grandes equipes. Agora, hoje de novo, né, a chamada Flamimimi, aqueles torcedores insanos, né, eu vi até vaias, de uma vaia mais baixa, mais reduzida, mas muita gente vaiando o time também. É realmente um absurdo, a gente já comentou isso aqui e vamos sempre criticar esses tais influências que são meros oportunistas e mesmo jornalistas, né, que se dizem sérios, embarcando nessa. Volto a dizer, jornalista tem que criticar, gente, mas uma crítica inteligente, uma crítica que tenha argumentos, se não embarcar nesse discurso até de ódio de alguns influentes, de muitos influencers, que simplesmente falam, não pode, porque o Flamengo não pode o quê, rapaz? Não pode o quê? Futebol são 2 equipes. Um jogo tem 2 equipes. O campeonato está em aberto. O Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul? Tem. Mas tem 2 equipes, de forma mais concreta, brigando, porque tem boas equipes também, que é o caso do Palmeiras e do Cruzeiro. Simples assim,
Quem não quiser entender, paciência, né? Vai estudar um pouco para pesquisar mais e deixe essa loucura da paixonite aguda de lado. Mas agora, analisando de forma mais ampla o campeonato, o meu caro Fernando César, chegando direto de Curitiba. Um abraço, Fernando. Olá, Júnior. Olá, amigos da resenha. E o que aconteceu nesse meio de semana, nesta quinta-feira, o empate do Flamengo no Maracanã, com um público acima de 70 mil pessoas, o empate do Flamengo com a equipe do Cruzeiro ainda deixa um certo equilíbrio nessa disputa pelo título desse campeonato brasileiro. Isso porque o Cruzeiro, que hoje está em terceiro lugar, não ficou tão distante nem de Palmeiras, que tem 52 pontos, em que pese o Cruzeiro já tenha um jogo a mais que a equipe, aliás, 2 jogos a mais que a equipe do Palmeiras, porque o Palmeiras hoje ocupa a vice-liderança com 52 pontos em 24 jogos. Tem aí um jogo a menos que o Flamengo, que é o líder, somando 55 pontos, mas com 25 jogos realizados, e o Cruzeiro, que ocupa agora o terceiro lugar, com 51 pontos em 26 jogos. É a disputa ainda mais acirrada, até pela força de elenco, pela qualidade de elenco, pelo investimento que fizeram. A disputa pelo título ainda, no meu entendimento, está entre Flamengo e Palmeiras, sem deixar de reconhecer o bom trabalho, o belo trabalho que o Cruzeiro vem realizando nessa temporada. Com relação aos jogos agora da 27ª rodada, já começa a rodada com jogos interessantes neste sábado. Por exemplo, Fluminense e Galo, jogão de bola. O Fluminense realmente de técnico novo, depois da saída do Renato, e o Galo, claro, ainda patinando um pouco, mas pela qualidade do seu elenco, tem chances de oferecer bons espetáculos. Inter e Botafogo também é um jogo interessante. O Inter está devendo dentro desse campeonato e o Botafogo entrou no G4 agora, com 43 pontos em 26 jogos. Corinthians e Mirassol, um confronto estadual entre um Corinthians que está ali numa situação intermediária dentro do Campeonato Brasileiro, e o Mirassol, esse sim, vem surpreendendo até aqui dentro da competição. No domingo temos aí o clássico paulista entre São Paulo e Palmeiras, jogo interessante por se tratar de rivalidade de décadas. Bahia e Flamengo. O Bahia já demonstrou o momento que atravessa muito positivo, o que inclusive liga o sinal de alerta para a equipe do Flamengo diante de um adversário que realmente vai procurar uma vitória pela qualidade do futebol que vem oferecendo. Eu diria então que são esses os jogos que me chamam a atenção para este final de semana, Júnior. É isso aí, Fernando César analisando de forma mais ampla os jogos principais do Campeonato Brasileiro, além dos 3 primeiros, concordo contigo, né? Os jogos também são bem aguardados, o Internacional com o Botafogo, e eu falo mais do Botafogo, porque o Inter está lá embaixo, que está oscilando, é um ano que está oscilando muito, o time não é o mesmo de 2024, nem 2023, mas
nessa oscilação ele conseguiu voltar agora com uma boa vitória no meio de semana, a 4ª colocação do Brasileirão. Então o Botafogo vai ali também se aproximando, né, com boa chance de garantir uma vaga na Copa Libertadores da América do próximo ano. Esse Corinthians e Mirassol fantástico, o Corinthians também oscilando muito, está mais embaixo, né? Então teremos uma 27ª rodada com ótimos jogos e boas disputas no Campeonato Brasileiro. Mas agora o assunto é a convocação do Ancelotti. O Brasil vai fazer amistosos, né, bem longe, né, do Brasil. Os clubes ficaram preocupados, 2 jogadores foram convocados apenas. Mas enfim, como é que você vê a convocação e esses jogos do Brasil, hein, meu caro Robinson Lessa, direto de Penedo, Alagoas? Olá, Antônio Júnior. Olá, amigos da Resenha da Bola. Estamos passando aqui para conversarmos um pouco sobre a última lista de convocados da seleção brasileira, anunciada ao longo dessa semana pelo treinador Carlo Ancelotti. Brasil, nesse mês de outubro, no dia 10 e no dia 14, mais precisamente, protagonizará 2 amistosos em território continente asiático. O primeiro deles no dia 10 em Seul contra a Coreia do Sul e posteriormente no dia 14 em Tóquio contra o selecionado do Japão. A intenção de Ancelotti é realizar nesta data FIFA esses 2 amistosos contra selecionados asiáticos. No mês de novembro contra adversários africanos e no próximo ano aí sim ele vai querer adversários europeus qualificados. Palavras do técnico italiano. Vamos esperar, mas a priori vamos falar um pouquinho sobre essa lista divulgada essa semana. Goleiros: Bento, Ederson e Hugo Souza. O Alisson, que seria o titular indiscutivelmente, se contundiu atuando pelo Liverpool e aí acabou ficando de fora. Não tem data prevista para o retorno do goleiro Alisson, ele que defendeu o Brasil, inclusive nas últimas 2 Copas do Mundo. Então, Bento, Ederson e Hugo, nenhuma surpresa, tudo dentro desse contexto. Defensores nós tivemos Caio Henrique, Carlos Augusto, Douglas Santos, Wanderson e Wesley da Roma, certo? Mas o Wanderson já foi cortado ontem. O Wanderson foi cortado, lateral direito do Mônaco, e foi convocado Vitinho do Botafogo. Os zagueiros: Éder Militão, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães e Lucas Beraldo. O Marquinhos desta feita não veio por estar contundindo também, sem poder atuar pelo Paris Saint-Germain. Então, está tudo dentro mais ou menos de um contexto esperado. Vamos ao meio de campo do selecionado canarinho: André, Bruno Guimarães, Casemiro, João Gomes, Joelito e Lucas Paquetá. Repleto, recheado de jogadores medianos. Infelizmente não temos outros. A safra de jogadores de meio de campo, que é um local de jogador inteligente, é simplesmente paupérrima no cenário futebolístico nacional. E no ataque tivemos convocados Estevão, Gabriel Martinelli, Igor Jesus, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrigo e Vini Júnior. Esses 2 últimos retornando. Vinícius Júnior cumpriu suspensão contra a Bolívia e Rodrigo, sim, foi convocado pela primeira vez. Então a seleção brasileira está aí, convocada, vai se apresentar já na segunda-feira. Laterais, continuamos realmente com limitações seríssimas. Meio de campo nem se fala, e homem de frente que eu falo, homem de área. Nós realmente estamos com a pobreza de fazer calo na vista, porque ir para uma seleção brasileira, Richarlison, Matheus Cunha e outros da mesma analogia, realmente é a triste decadência do pobre combalido futebol brasileiro. Então, laterais, meio de campo e comando de ataque, realmente, ainda tem o Igor Jesus também, que é outro jogador da mesma laia. Então, nós vivemos realmente um péssimo momento
não sei se o Carlo Ancelotti consegue fazer milagre. Um forte abraço e até a próxima, pessoal. Robinson Lessa, o Brasil não vive de fato o seu melhor momento. A geração, na minha opinião, também não é das melhores, longe disso. E eu ressalto aqui que a posição que a gente mais sente essa ausência de jogadores top de linha no meio campo. Você citou aí alguns jogadores que eu também acho que são jogadores comuns. Matheus Cunha, Richarlison, hiper, mega valorizado. Um jogador, para mim, no máximo, mediano para bom. Bonzinho, como você mesmo fala, bonzinho está mais próximo do ruim. Mas é super valorizado. Né? E aí eu coloco também o Bruno Guimarães. Gente, um jogador de força. Mas também um jogador aqui na Europa mesmo, muito valorizado. O Brasil que se notabilizou também por ter um excelente jogador no meio campo. E hoje nós temos o que no meio campo? Então, pode ganhar, pode brigar por uma Copa? Pode. Nós já assistimos aí seleções medianas serem campeãs do mundo. Agora, pode melhorar? Pode, mas a perspectiva não é das melhores com o que a gente está vendo aí. Simples assim. Enquanto isso, Portugal é apontado, inclusive, aqui na Europa, como uma das favoritas, eu concordo plenamente. E por falar em Portugal, o campeonato português, com o nosso Antero Arcanjo, passando para vocês os jogos dessa 8ª rodada, que começou hoje, sexta-feira. A Casa Pia empatou em 2-2 com o Estoril Praia. No sábado teremos Nacional e Moreirense, Gil Vicente, Estrela Amadora, Aves e Alverca, Vitória de Guimarães e Santa Clara. No domingo, Arouca e Famalicão, Rio Ave, Tondela, Sport e Braga e o clássico Porto e Benfica. O Porto lidera o campeonato, 21 pontos, segundo Sport com 18, terceiro Benfica com 17, quarto Moreirense com 15 e quinto o Gil Vicente com 13. Esta edição da Resenha da Bola teve o patrocínio da Agóis Esportes. Agóis Esportes, a sua loja de camisas de clubes e seleções de todo o planeta. Esta edição da Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!